E eu vou falar qual a diferença. Eu gosto de 2 magnésios, tá? Eu gosto do magnésio. Os quais que eu gosto? Eu gosto do magnésio de malato, que é o magnésio focado para dor reumática, porque ele tem o ácido málico. Então, a gente vai falar sobre ele. Eu gosto muito do magnésio de malato. E eu gosto do magnésio quelato. Se a pessoa não tem dor reumática, ela pode usar o magnésio quelato, que é o que tem maior absorção. Não, 13, então deixa eu colocar 3. E que tem maior absorção. Esses são suplementos. E eu gosto do cloreto de magnésio, que daí a gente usa em 7 dias cada mês, né? Todo início de mês, para melhorar, mas a gente faz tipo água alcalina. Então melhora muito a nossa disposição, muito mesmo. Mas, hoje nós vamos falar do ômega, nós vamos falar do magnésio de malato e nós vamos falar do colágeno tipo 2, dos 3, tá bom? Que é natural a perda de colágeno depois dos 40. Como nós vamos focar o colágeno para as articulações, nós estamos focando o tipo 2, mas nutre e o tipo 1 e o tipo, né, o hidrolisado, né? E o hidrolisado, gente, o hidrolisado faz muita diferença para pele, cabelo, unha, só quem usa sabe. Ele melhora mesmo a qualidade. A Maria colocou, né, assim, mas já algumas nutricionistas falam que não é preciso. Eu nunca ouvi nenhuma nutricionista falar isso, mas se fala, eu acho que a pessoa está um pouco equivocada. Porque esses suplementos são muito essenciais, são extremamente essenciais, tá? Nós temos uma perda de colágeno significativa depois dos 30 e muito mais significativa depois dos 40. Então, assim, você sabe muito bem se o suplemento está te fazendo bem, é muito fácil a gente observar. Porque você começa a ver na sua pele, na sua unha, no seu cabelo, eles começam a ficar mais fortalecidos. Ontem eu mostrei pra vocês, hoje eu não tá tão comprido, mas o meu deu uma crescida boa, né? Usando os sucos, o shake, fazendo... Eu tenho esse textão mesmo, tá, gente? Isso aqui não é queda, não, sempre tive. Mas como eu gosto de falar com vocês com o cabelo preso, eu não gosto de nada nos meus olhos... Então, não tive outra opção. Mas olha como ele caiu bastante na casa dos 40, mas ele cresceu bastante agora usando os sucos e o shake, né? Que eu faço uso bastante. Então, o colágeno tipo 2, o colágeno tipo 2, ele é um colágeno justamente que trabalha diretamente nas nossas articulações. Vou te explicar melhor. Quando você pega o seu punho, você percebe que ele é o quê? Se você segurar aqui, ele tem bastante osso, não tem? Uma articulação mais grossa. Para chegar aqui e fortalecer esse processo aqui, leva-se mais tempo. Então, nós temos alguns tipos de colágenos. E aí, os primeiros, o 1, 2 e o 3, são os mais citados, que a gente faz mais suplementação. O 1 e o 3, normalmente, eles estão juntos, chama-se colágeno hidrolisado. Então, normalmente, eles estão juntos e você, ao usar, você vai ver melhora na sua coxa, você vai ver, porque diminui a celulite, você vai ver melhora no seu cabelo, vai ver melhora na sua pele. E o colágeno tipo 2 é aquele que leva um tempo maior para fazer efeito no seu organismo. E fazer efeito onde? Principalmente nos ossos e nas cartilagens. As articulações aqui, ó. E aí, por exemplo, a artrite reumatoide, ela faz com que, e a artrose também, faz com que o osso com osso se encoste. A gente tem esse processo articular para isso não ocorrer, essa cartilagem para isso não ocorrer. E quando você tem esse desgaste, começa a ocorrer, isso é uma dor tremenda, você fica sem esse movimento aqui. E só entende ficar sem esse movimento quando você perde esse movimento, porque ele é totalmente necessário para o seu dia a dia, no seu pé, no seu joelho, nos seus punhos, nos seus dedos, ó. Só que esse tipo de fortalecimento articular, ele leva tempo, no mínimo 6 meses. Quando você começa a sentir, como eu senti essa semana, né? Forte, mas é porque como eu já tenho artrite reumatoide desde os 15 anos, então eu já sinto e já tô muito bem, porque desde os 15 anos eu me trato, né? Desde os 15 anos eu me trato. Fui diagnosticada oficialmente com 23, mas como eu tive as primeiras crises com 15, eu já sabia.
Então, assim, é uma luta, vou falar pra vocês que é uma luta. Então, desde os 15, eu vou usando a alimentação correta. Desde os 15, eu vou aprender. A gente aprende, né, gente? A gente aprende o que tem que fazer, o que tem que usar, a quantidade que você tem que comer, os alimentos que você tem que comer, os alimentos que dói, né? Então, eu vou usando. E o colágeno, ele entrou na minha vida, o tipo 2, tá? Vamos falar do tipo 1 também, o hidrolisado também. Mas eu vou focar o tipo 2. Espera aí que eu vou tomar um pouquinho. Espera aí. Quando eu tinha 29 anos. Não tinha nem 30 ainda. Porque foi quando eu comecei a ter os primeiros sintomas mais abruptos da doença. De maior limitação. Ela veio me limitar mesmo, esse punho aqui, com 35. Mas eu já comecei a sentir. Então, eu já comecei a cuidar do meu organismo. Então, desde os 29 anos, ali na casinha dos 30, eu uso colágeno tipo 2. Eu uso sempre. Sempre, eu gosto. Esse que eu uso aqui, que tá lá embaixo agora. Eu usei de manhã um frasquinho dele, ele é assim, desse tamanho. Eu uso 0,5. Tá? 0,5. E aí eu coloquei aqui no... Valeu, Maria, se inscreveu. Se inscrevam no Instagram, se inscrevam no TikTok, se inscrevam no Facebook, se inscrevam no YouTube, se inscrevam. E aí eu coloco assim e tomo. Tá? Então eu faço uso. Porque me ajuda muito a diminuir a rigidez matinal, melhora muito as minhas articulações, fortalece muito os meus ossos e eu tenho um pouco de receio, sim, em relação à osteoporose por causa da artrite reumatoide. Eu uso atualmente o mínimo de corticoide, às vezes prednisolona, agora eu tô diminuindo. Eu usava 5 miligramas, agora foi para 2,5. Às vezes eu fico sem, mas quando eu fico sem mesmo e eu não faço direitinho o processo, me dá uma caída, sabe? Eu fico mal. Então, assim, todos esses macatriblos, marapuama, catuaba, ginseng, eles me ajudam muito também no processo de diminuir o uso do corticoide. O cacau, não sei se vocês já ouviram falam muito do cacau, como ele melhora muito mesmo a minha disposição. O que estava faltando mesmo era ir pra academia direitinho, porque eu comecei a entrar muito cedo aqui no consultório, por isso que eu falei que eu recuperei minha vida. Tive que abrir mão, né? Tive que abrir mão pelo menos nesses 3 meses da consulta individual e ficar só no grupo, porque eu não consigo administrar todas as minhas redes, as minhas postagens, a Vanessa Galdiano blog, que também eu escrevo minha coluna, é meu blog, e eu não estava conseguindo. E cuidar das minhas amigas Fitonutri, então eu tirei o 1 a 1. Aí eu consegui recuperar a minha saúde de volta, sabe? Mas, o que eu uso, olha na minha... Sabia que eu tenho uma loja? Não sei se vocês sabem. Uma loja de suplementos. Eu não vou falar aqui em relação a... qual marca, né? Não, acho que não vai ter muito a ver. Deixa eu ver se... Mas, eu coloquei, o Mundo Fitoterápico. Depois dá uma olhada lá. Dê uma olhada nas minhas postagens. Daí vocês entram lá e vêm, tá bom? Tá bom? Aí, eu coloquei não, eu coloquei aqui, tá certo. Travou de novo? Bem, espero que não. Então, eu uso ele há muito, muito tempo mesmo, pra diminuir essas dores articulares, muito. Antes de ser nutricionista, eu já sabia do benefício do colágeno. Então, eu não uso porque me tornei. Eu trabalho com fitoterápicos porque eu já uso, porque eu já sou a favor dos mesmos. Porque facilitou a minha vida. Ai, que bom, não travou mais. Facilitou muito, muito, muito a minha vida. Sabe? Assim, só que eu acho que só dá certo, particularmente usando a quantidade que eu uso de suplementos. Eu vou falar só dos 3, mas a quantidade que eu uso. Por quê? Eu adotei o jejum intermitente, eu chamo de jejum intermetabólico, porque no processo do jejum a gente toma muita água, muito líquido, né? E no meu jejum eu tomo o cacau,
E eu tomo triplas, eu tomo maca, eu tomo marapuama, eu tomo catuaba, eu tomo dependendo da semana que a gente tá. Então eu tomo, tá? Mas o jejum que me ajudou e a quantidade de líquido que eu tomo. E aí os líquidos, a água e tudo mais, eu já tomo porque eu comecei a entrar com suplementação e usava os remédios. Eu tinha muito medo do funcionamento renal e hepático usando remédio, né, gente? Quem não tem, né? Hoje a gente consegue baixar bastante a quantidade da medicação, mas eu sempre protegi meus rins e o meu fígado sempre com muita água, muito chá. E aí, graças a Deus, eu aprendi a utilizar, a gente praticamente zerou a quantidade de remédio só na época de TPM, que daí cai muito, né? Cai muito minha imunidade, então eu fico muito inflamada. Então eu tenho que me preparar, mas já tenho a minha tabelinha, já sigo. E eu sempre falo para as meninas, tá? Sempre, sempre, sempre. Se você tá se sentindo mal em um determinado momento do ano, veja se não é justamente aquele momento da TPM, mas já tô na menopausa. Mas anota, vê se não cai sempre mais ou menos em 28 a 35 dias essas quedas. São hormônios, tá? Então, já fez cirurgia, aí você faz, Eneida, você faz o tratamento, né? Então... Oi, eu estudo nutrição, que bom, Lisa. Concordo, os nutricionistas acreditam que dá certo. Comigo deu super certo, salvou minha pele. Pra mim também. Eu acho assim, acho que tem muitas opiniões, né? Muitas opiniões. E eu acredito verdadeiramente que a melhor pessoa que vai conseguir entender o seu organismo é você. Os exames, eles estão aí, você pode fazer os exames. Eles vão pontuar, mas os exames, e são necessários, eles vão simplesmente mostrar para você o que você tem. Exame não é tratamento, exame é diagnóstico, né? Ele vai te dar ali o resultado. E como que a gente sabe que está dando resultado, gente? Com aquilo que você está usando. Quando é um caso, como falou aqui, ó, câncer de mama, né? A pessoa falou, então já fez um tratamento mais pontual e graças a Deus recebeu alta. Amém por isso. Mas, no meu caso, como que eu vejo muito? Eu não sei se você já... Eu não sou contra médico, eu não sou contra exame, sou super a favor, tá? Deixa eu deixar bem claro isso. Eu sou a favor de medicação, sou a favor de tudo. Eu só acho que tudo tem que ser ponderado. Tudo tem que ser equilibrado. Não sou natureba, não sou vegana, não sou vegetariana, mas praticamente não como carne. Carne vermelha eu não como. E eventualmente como peixe. Então não é uma coisa assim que a gente come muito. Mas eu acho que o equilíbrio, ele traz todo o processo na vida. Quando você tem equilíbrio, você é aquela pessoa que não fica radicalizando a vida do outro. Mas melhor ainda, você cuida muito bem da sua. Então assim, quando você conhece o seu corpo, você sabe se a sua pele está ficando mais flácida. Você sabe, ninguém precisa olhar para você e falar assim, você está engordando. Você sabe se você está com mais disposição, você sabe que se você está com queda capilar. Agora você começou a usar suplementos e eles estão começando a fazer bem, você também sabe que estão te fazendo bem. E por que eu tiro e mostro pra vocês que eu tiro da cápsula? Eu ouvi muita gente entrando, Nutri, não dá, qualquer suplemento que eu usava, me deu um mal-estar, não sei. E não, gente, normalmente, o mal-estar está nessas cápsulas gelatinosas. Porque você toma pouquinha água, você engole e toma isso aqui de água, ó. E acha que já tomou tudo, já tomou muito. E, além disso, ele realmente dá um mal-estar na gente. Então, quando a gente tira e mistura aqui na água, vocês viram quantas vezes isso aqui já virou água só com a cor do cacau, já nem tem mais cacau. De tanta água que eu coloquei. E é assim. E aqui, ó, brincando, eu tomo uma jarra dessa aqui, um pouquinho menos, né? Uma jarra também exagero, mas um tanto assim, ó, aqui enquanto eu falo pra vocês, tranquilamente. E vou tomando água. Então, é uma água equilibrada, uma água que tem um pouco de composto e, ao mesmo tempo, vou aumentando essa quantidade de ingestão hídrica para melhorar justamente essa suplementação. Então, você não pode depender do suplemento. Ele tem que ser um auxílio para você, tá? Justamente por isso que eu uso os sucos também. Vamos lá.
Os melhores suplementos para osteoporose são os 3 que eu tô falando. Colágeno, magnésio e ômega 3. Só se o seu médico te falar para você usar cálcio, caso contrário, não. Importante, Edinalva, essa pergunta. Ela falou assim, e fazer cápsulas gastro-resistentes. Normalmente essas cápsulas, elas são mais relacionadas à gordura. E aí você não abre. Você não abre suplemento de gordura, você não abre suplemento de ômega 3, você não abre suplemento de vitamina D, que é oleoso também. Alguns não são, mas alguns são. Você não abre suplemento de óleo de prímula, você não abre suplemento de óleo de abóbora, nenhum óleo. Todos que são óleos, eles passam por esse processo, deveriam, não tem todos, tá? Porque nem toda cápsula é assim, mas deveriam ser gastro-resistentes. Essas que elas resistem a esse processo, a sua digestão, e elas são justamente abertas, tá? Dissolvidas no seu intestino. Essas são diferentes. Essa que a gente tá usando aqui, essas cápsulas não são gastro-resistentes, elas são umas cápsulazinhas mesmo só para facilitar você engolir, elas são já diluídas no seu estômago, gelatinosas. Se eu colocar água aqui, ela já começa a derreter. Só que ela dá esse mal-estar na gente. Tá? Então, é esse tipo, tá? Que a gente tira. Óleos não. Os óleos, eles são feita a absorção deles, a gordura no intestino. E não na digestão, no estômago. Então, são diferentes, tá bom? Tá, voltando aqui falar. Então, o colágeno, ele vai ajudar nas nossas dores articulares. Ele também tem, o colágeno tipo 2, ele também ajuda no cansaço. Ele também ajuda no desinchar. Ele também ajuda no cabelo, na unha. Só que de uma maneira um pouquinho menos eficiente do que o colágeno hidrolisado. Mas colágeno é colágeno e ajuda, tá? Então, é importante nós entendermos isso, ok? O colágeno tipo 2, ele é focado, então, como eu já falei pra vocês, cartilagem, articulações e ossos. Ele é justamente para osteoporose, artrite, artrose, desgastes articulares, tá? Melhorar a sua flexibilidade, focado também para o envelhecimento. Quem não tem, né, uma vozinha e fala, ai, gente, segura pra ela, cuidado pra ela não cair. Por quê? Quando nós envelhecemos, e depois dos 60, o processo de cicatrização, principalmente de ossos, de recuperação, regeneração celular é bem mais complexo. Não é facinho igual, que nem é facinho, né, gente? Também uma pessoa vai quebrar o braço, ela fica alguns meses ali com a ata. Mas... alguns meses com... Mas... Desculpa. Mas... O que ela precisa? Ela precisa recuperar e depois é justamente que vai dificultar, depois ela vai ficando pior para ela, tá bom? Vai ficando cada vez mais o quê? Mais difícil o processo de recuperação, tá? Vamos lá pegar o outro. Peraí. Com a tipóia, né? Ok? Fica mais tempo com a tipóia. Tá? Fica mais a tempo. Agora, que horário tomar? Que horário tomar? Desculpa, eu tava respondendo aqui, tá bom? Eu gosto, particularmente, de tomar o colágeno pela manhã. Tem alguns que falam à noite. Né? Tem alguns que falam à noite. Eu gosto pela manhã. Por que, Nutri? Porque tem bastante acidez. A acidez ajuda bastante a ter uma boa absorção do colágeno, que é uma proteína. E proteína é feita a digestão, né, dela no estômago, tá bom? Então, isso eu gosto. Normalmente vem acompanhado de vitamina C. Colágeno, para ter uma boa absorção, precisa vir acompanhado de vitamina C, ok? O próximo.
Eu uso todos os dias, esses 3 que eu tô falando pra vocês, colágeno, ômega e magnésio, eu uso todos os dias. Eu quero mostrar mais pra vocês eu usando. De manhã eu já consegui, tá? De manhã eu já consegui mostrar, mas olha, eu falo pra vocês, atrasou minha vida todinha em 1h20, mais ou menos, gravações. Que eu não tô acostumada, mas eu vou colocar. Então você vai lá no meu Insta e olha, ou no Face, e olha as postagens dos stories. Mas o ômega 3, eu tenho o hábito de utilizá-lo no jantar. Ele precisa ser junto com gordura. Às vezes, eu não vou jantar. E aí, se eu deixei à noite, ainda assim eu tomo um pouquinho e tal. Mas o melhor é junto com gordura. Se você não janta, então coloca ele na hora do almoço. Quando eu falo jantar, se você não come nada. Ah, não, eu não janto, eu só como lanchinho. Então você come. Não tô falando de arroz e feijão. Tô falando se você faz jejum à noite, então você coloca o ômega 3 na hora do almoço. Caso contrário, você pode jogar ele pra noite. Por quê? Porque ele é um relaxante, ele ajuda a melhorar mesmo o sono, tá? Ele dá um equilíbrio hormonal muito, muito bom. E ele, no meu caso, eu utilizo ele porque ele é um anti-inflamatório. Então, por exemplo, quando eu ficava com umas crises muito fortes da artrite reumatoide, eu aumentava a quantidade de ômega 3. Por quê? Porque ele é um relaxante. Né? Como agora eu uso muito linhaça e chia, eu já não tenho mais, né, esse processo. Quando entra crise, que eu tenho essas crises, eu já sei que eu tenho que entrar às vezes com a medicação, porque eu tô fora do normal. E normalmente eu tô trabalhando demais. Eu tenho crises da minha patologia da artrite por excesso de trabalho. Então eu tive que diminuir, porque eu sou muito exagerada. Quando eu pego pra fazer assim, entregar os planos e tal, eu fico tranquilamente assim, tava entrando, como eu falei pra vocês, comecei a entrar às 9, depois comecei às 7h30, ó que loucura, porque daí eu saía, mas não é porque, eu entro às 7h30 também, só que eu saía do consultório 9h30, parava pra comer, ok, mas não era 2 horas, era só beliscar alguma coisa e voltava, então era muito tempo. E aí, quando eu faço isso, que eu, logicamente, qualquer pessoa nesse processo vai se desgastar, porque compromete a academia, compromete o sono, compromete uma boa alimentação. Eu estava comprometendo, eu sei disso. Você vai ter crise. Você vai ter crise, né? Então, o que eu fiz para não ter essas crises? Eu tive que escolher no que eu vou trabalhar. Eu sei que eu sou influenciadora, apesar de eu ser nutricionista, né? E fitoterapeuta, que é a minha profissão. Na realidade, eu tô aqui para oferecer para vocês constantemente o Fitonutri, que é o meu acompanhamento. Eu quero que vocês saibam que ele existe. Eu quero que vocês desejam, isso mesmo, participar dele. As mulheres, que é um programa exclusivo para mulher, né? Eu quero que... Mas isso não tira o fato de eu estar presente numa mídia social, fazendo lives, reels, gravando, mandando. Então, isso faz com que se torne um trabalho também, porque eu tenho que estar ali. Eu tenho que estar ali. Então, Então, tá. Então, essa eu não vou abrir mão, essa precisa. Tá, eu faço ali, eu escrevo minhas próprias colunas do meu blog. E eu escrevo e depois a gente manda traduzir para 2 línguas também. Então, ela tem que entrar... O blog ele é assim, deixa eu ver se eu consigo colocar ele para vocês verem. Vamos ver. Vou tentar abrir aqui no Google. É Vanessa Gaudiano, tá? vanessagaudiano.com, porque .br vocês já vão para a página do Fitonutri. vanessagaudiano.com. Ai, gente, como que eu faço aqui? É que ele entra as propagandas, né? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas propagandas. Aqui ele entra, não adianta. Aqui, ó. Bem, vamos lá. Vai tá com as propagandas mesmo, tá? Que essas aqui não são minhas, no caso. Ó. Então, por exemplo, aqui tá o meu blog. Pessoal aí do Face. Aqui tá o meu blog. No meu blog tem aqui, ó, 3 línguas. Inglês, espanhol e português, é isso? É. E aí, quando você clica em cima, vai abrir as abinhas.
que daí é chás e inflamações, menopausa, sementes e grãos, suplementos naturais. Então, eu falei, não, isso eu não vou abrir mão. Eu quero continuar escrevendo, né? E aí, E por que eu tô falando isso pra vocês? Que também era um trabalho que eu não podia. Então, eu tive que fazer algumas escolhas. A Cida falou, o trabalho também me gera ansiedade. Não era, no meu caso, não era nem só ansiedade, além de ser ansiedade também de vontade de entregar. É o cansaço físico. Então, assim, quando eu tô em crise, atualmente eu identifico o que é a minha crise. A minha crise, atualmente, ela é identificada por excesso de trabalho. Normalmente é isso. Aí não adianta, eu posso tomar o que for de suplementação, não vai fazer diferença. Eu tenho que dormir, eu tenho que parar tudo. Agora, depois que eu identifiquei, quando eu comecei a identificar que eu tive pericardite, que parou de mexer o punho e tudo mais, que eu identifiquei que era o avanço da patologia, porque eu não estava usando algumas coisas, eu mudei. E isso já ocorreu lá com 35 anos, fazem 8 anos. Eu já tinha tomado o colágeno, então daí eu entrei com o ômega 3 e eu tomo todos os dias ômega 3. E eu entrei com magnésio. Também faço uso diário de magnésio. Então, são os 3 suplementos que eu não deixo de usar. Não paro de usá-los. Por quê? Porque são os suplementos que vão justamente cuidar das minhas articulações. Outros, eu posso fazer rodízio. Então, por exemplo, eu uso maca, eu uso tribulus, eu uso cromo, eu uso, que é o meu lipocromora lá que eu falo pra vocês. Eu uso vitamina D eu também uso sempre. Eu uso coenzima, alguém falou de coenzima, mas esses outros, tirando a vitamina D, eu faço rodízios. Então, por exemplo, na época que eu tô de férias, eu não uso muito tribulus e maca, porque eu não quero ficar muito agitada. Mas eu não deixo de usar os principais, você entendeu? E as meninas que estão comigo no Fitonutri, elas percebem, porque, por exemplo, elas vão entrar agora com os suplementos dela. Eu nunca vou eu sempre vou acrescentar magnésio, ômega, colágeno e vitamina D. Eu sempre vou acrescentar esses. Mas o tribulus a gente faz rodízio, a maca a gente faz rodízio, a marapuama nós fazemos rodízio, clorela nós fazemos rodízio, chás nós fazemos rodízio. Eu nunca fico sem usá-los, mas eu faço rodízio, tá? Mas a gente tá falando do ômega 3 agora. O ômega 3, ele é um verdadeiro anti-inflamatório natural, tá? Então, ele realmente diminui as dores, ele melhora muito. Nós temos alguns tipos, né? Temos o EPO, DHA e o ALA. E o ALA é o precursor, é aquele que vai se transformar em ômega 3 que vem das sementes. Só que ainda assim, eu tenho que usar o ômega 3 mesmo usando chia e mesmo usando linhaça todos os dias. Então, eu uso menor quantidade. Hoje eu uso 1 grama, tá? Mas eu já cheguei a usar 4. Aí a pessoa falou, não me sinto bem com ômega depois que tirei a vesícula. Porque a vesícula justamente vai fazer o processo para emulsificação de gordura. Então tem que ver se você já mudou toda a alimentação. Mas se não sente bem, usa as sementes. É melhor usar chia e linhaça do que não usar nada, né? Que elas têm o ômega também, tá bom? E aí eu usava nas crises 4 gramas. Mas era muito, eu sabia disso, mas eu tava em crise. A quantidade normal que eu uso é 1 grama, tá? Às vezes menos, às vezes dependendo da época que eu estou muito bem, eu uso até 750 miligramas. Então eu gosto de usar, normalmente eu consumo depois do jantar ou na hora que eu tiver uma refeição mais gordurosa. Se for na hora do almoço, eu vou usar na hora do almoço, tá? E o magnésio de malato, não uso ele com o jantar, o meu magnésio ele é assim, ele é também nessa cápsulazinha aqui, tá? E eu também abro ele. Então, eu coloco ele no meio da... Eu não sei se vocês conhecem cevada. Cevada, pensa num chá. Ela tem a cara de café, mas não tem o cheiro e nem o sabor. Ela é amarga também. Ela tem glúten. Porque é cevada, né? E aí eu dissolvo uma colherzinha de chá, igual eu fiz aqui, dissolvo. Só que eu faço um copão dela. Na realidade, eu coloco 2 colherzinhas de chá para 400 ml. E aquele é o meu momento da noite, sabe? É meu momento, eu gosto, mas você poderia usar qualquer chá. Você pode usar mulungu, você pode usar valeriana, você pode usar camomila. Você pode fazer o mesmo processo. Você abre o magnésio, joga ali
né, usa o pozinho dele, joga no seu chá, mistura e eu faço assim. Gente, durmo tão bem. Durmo muito bem, obrigada. Aí eu faço uma terapia do sono, eu também gosto de usar melatonina, só que melatonina que eu uso é o uso do Brasil. Como assim, Nutri? Quando nós usamos melatonina de fora, quando até você compra fora do país, nos Estados Unidos e tudo mais, nós compramos em torno de 5 miligramas, né, de melatonina. E aí eu uso 0,21. Então, deixa eu ver. Não, é mili. Não, deixa eu ver. Tô confundindo, é assim, é pequenininho. É mili. Eu falei gramas, né? Gramas é o ômega, que é aquela cápsula grande. Esse de colágeno também. Quando a cápsula é 1 grama, não cabe numa cápsula pequena. Né? É miligramas. Então, a gente compra nos Estados Unidos 5, 10. No Brasil, a gente compra 0,21. É uso terapêutico. É bem pouquinho. Então, eu misturo ele, que é o uso terapêutico, e eu misturo o magnésio. Misturo os dois. Ó. Bem pouquinho. Muito eu não misturo mesmo não, porque acaba com o meu sono. Aí você começa a dormir só com o uso da melatonina, de repente você fica ali uns 5, 6 dias que o seu sono é horrível. Daí depois você acorda cansada, porque você não está estimulando os seus próprios hormônios, né? Você não está estimulando. Ai, gente, eu vou começar a fazer a mesma coisa no TikTok. Acabei de fazer. O que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô bloqueando. Né? O que eu bloqueei? Eu bloqueei uma aqui que tá ali. Ah, tá traindo, manda pra mim no direct. Tá traindo, manda pra mim. Que manda pra mim no direct aqui, tá traindo. Começou a falar asneira, besteira. Minhas lives é bloqueada, eu excluo, tá? Eu já faço isso há muito tempo no YouTube. No YouTube tem muita gente que é bloqueada do meu canal, não consegue entrar no meu canal. Mas por que, Nutri? Porque você sabe quando a pessoa vem só pra zoar, falar besteira tal. Então eu vou tirando essas pessoas. Daí você tem um núcleo mais favorável. No Instagram não tenho tanto esse problema, não. E aqui no TikTok começou também. Se falar besteira, vai ser bloqueado. Não tem como entrar no meu perfil. O que é besteira, gente? É vender produto, falar coisa de tarô, assim, não é a live. Quer falar? Abra a sua, né? Porque a pessoa usa para vender um produto que eu não sei nem se... Então não faz sentido, tá bom? Desculpem, mas eu vou ser sincera para vocês, tá bom? Então se começou, porque senão a gente não sabe... É muito golpe hoje em dia. Imagina quem tá assistindo aqui ficar recebendo esse tipo de coisa, não dá. Não é legal, né? Então tá. Então, o magnésio de malato, ele é um magnésio que nós vamos... Agora vamos falar do magnésio. Então, por exemplo, eu já falei do colágeno, a gente usa 0,5 gramas, tá? Em média, eu gosto de usar de manhã. E sempre, lembre-se que você precisa... Você precisa tomar líquido, porque senão vai sentir mal-estar. Vai sentir mal-estar, tá bom? O ômega 3, nós utilizamos em torno de 1 grama a 1,2, tá? Sempre com gordura. Sempre com gordura. Melhora o raciocínio, melhora tudo. Wanda, eu uso o da loja que eu tenho, tá? Mas eu não vou falar aqui a questão da loja. Mas se você quiser, vai no meu Instagram. No meu Instagram tem o link da minha loja, Mundo Fitoterápico. Tá bom? Mas algumas marcas, depende, tá? Porque você tem que saber se... tem marca boa, só que, por exemplo, tava passando por vários processos de falsificações, né? Então, a gente tem que ficar bem atenta. Mas, por exemplo, eu uso da Sobrevida, que eu gosto, mas você pode comprar da Vitofor, você pode comprar Nutrition Essential, né? Se eu não me engano, é esse o nome. Algumas marcas importadas,
Você pode comprar, tem bastante marca importada, aquelas do Walmart lá que eu gosto bastante, tá? Então, eu gosto dessas, mas verifica certinho. Eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês forem numa farmácia, se vocês quiserem, conversa assim com o farmacêutico. Pede para falar com o farmacêutico, pergunta assim, qual que sai mais? Normalmente, a que sai mais, normalmente, é que o pessoal tá usando e tá vendo mais retorno, tá? Só que vocês têm que ficar bem atenta para não comprar nada falsificado. Mas converse com o farmacêutico, normalmente ele vai te dar alguma dica do que tá saindo melhor, tá bom? Então é bom, porque ele fala, ó, que sai mais, que sai diariamente e tal. Tudo bem que o pessoal vai querer, né, vender qualquer coisa pra gente, é terrível. Eu chego assim, nas farmácias, eu falo que eu tenho artrite, eles, mas já usou magnésio? Eu falo, não, eu uso sim. Mas, pergunte, fala assim, eu quero 3 marcas, entendeu? Aí ele vai te dar 3 marcas. Daí das 3, você fala assim, então, me vê não, ele fala assim, qual que dessas 3 mais sai? Entendeu? Rose, aqui no YouTube, gente, se vocês olharem no link da bio, eu acho que do TikTok também tá, do Instagram também tá. Tem um link que tá escrito assim, ó, link Vanessa Gaudiano /bio. Vou colocar aqui. Ó. Veja o Mundo das Sementes, que é o meu programa, Mundo das Sementes, em minha loja. Aí, mandei, ó, vou fixar esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo editar. Vou fixar assim, tá errado ali, ó. Aí, quando você clica, eu escrevi Mundo das Sementes errado, tá vendo? Digitei ali na pressa. Quando você clica, deixa eu ver se tá abrindo bonitinho. Mesmo no TikTok, tá no TikTok e tá no Instagram também, ó. Vou colocar no YouTube. Veja o Mundo das Sementes, que é o meu programa nutricional e minha loja. Ele é um link que quando você abre, ele tem vários botões. Um dos botões é o botão da loja. Tá bom? Um dos botões é o botão da loja. Dá uma olhadinha, gente. Naveguem. Vejam, eu falo, não tô assim, tipo, é que eu uso mesmo. Eu sou sincera, é 100% online. Tudo meu trabalho é 100% online. Eu me dediquei à telemedicina, tá? Então, as amigas Fitonutri, tudo é 100% online. Por isso que a gente tem deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Das meninas do... Ó, vou mostrar a loja e vou mostrar também no Max, que é o programa nutricional das meninas. A gente também tem a parte do Hotmart, tá? Então, peraí. Deixa eu ver se abre. Esse aqui só que tá pelo computador. Esse é o programa que as meninas recebem. Só que daí elas baixam no celular, né? Então, tem suplemento. Hoje eu vou ter que terminar de colocar as suplementações delas. Suplementações, orientações, as anamneses que eu vou responder todas. Então, aqui, né? Tem aqui. Isso aqui é o ambiente delas. Elas podem abrir no celular, como elas podem abrir no computador, que é bem mais fácil. Não, elas podem abrir no computador, como elas podem abrir no celular, que é bem mais fácil. Então, esse aqui é o ambiente nutricional. É um programa nutricional mesmo, tá? E aí, a loja é essa aqui, ó. Oi? Aí vocês têm que navegar. Tem que ir lá navegar. Tem alguns que estão em falta, porque, tipo, a gente tem o colágeno tipo 2, o normal tá em falta. E temos alguns colágenos só tipo 2. E temos também... Qual que tá em falta mais? Acho que o Prímula. E falo pra vocês o porquê. Porque nós pegamos direto da empresa. Eu falo direto da empresa e tal. Então, nós mesmo que encaminhamos. Então, eu sei de quem que eu tô falando, né? Com quem eu tô vendo. Então, é diferente. Não é dropship, nada disso. É que nós só temos a loja online, mas fica conosco aqui na loja, no nosso estoque. Então, dá uma olhada lá. Naveguem, vocês vão gostar.
acho que vale a pena, tá bom? E, bem, nossa, me fugiu agora o que eu ia falar pra vocês. Cabelo cai muito, dá uma olhada em biotina, tá? E quem quiser depois fazer parte também do mundo das sementes, o meu programa nutricional mesmo, Fitonutri, que é fitoterapia e nutrição, só vai abrir, a gente vai ter... Ah, deixa eu contar. Aí eu já não tô com o link, mas eu vou mandar para vocês o link. É que eles vão mandar hoje à tarde. Nós estamos com o acelerador do emagrecimento. Agora, para novembro, o acelerador do emagrecimento, ele ocorre uma vez por ano. O acelerador do emagrecimento. Quando, Nutri? Ele ocorre no final do ano. E aí depois abre as inscrições para o meu programa Fitonutri. E aí esse ano vai fechar. Aí só abre ano que vem. Então não perca a oportunidade. É uma semana muito top do acelerador do emagrecimento que a gente passa assim muita dica. Se realmente é para desinchar, tá? Você vai dar aquela emagrecida pro final do ano e depois você pode dar um passo a mais e entrar no Fitonutri comigo, para ter o meu acompanhamento bem de pertinho. O Fitonutri, você recebe, é um tratamento, tá, meninas? Então, eles são uns protocolos a cada 14 dias, não é curto, é um protocolo longo, não é difícil, ele é longo porque ele vem bem detalhado. Deixa eu abrir aqui, ó, para as meninas, para vocês verem, ó. Cada 14 dias, tá? As meninas receberam. Então, assim, vem tudo, ó, para elas anotarem o que tomar de manhã. Então, tem algumas opções. Na hora do shake que a gente vai mudar, o suco, bem. E aí, por que isso? Porque elas podem fazer várias vezes esse protocolo. Então, eu já falei para elas. A Rosângela, acho que tá aqui ainda. A Josi também. O que eu falei? Façam. Ai, Nutri, mas não fiz tudo, não importa, daqui 2 meses você recomeça, porque você faz o Fitonutri, você pode participar dele o ano todo. E nós abrimos o Fitonutri a cada 2 meses, que é o tempo do tratamento mesmo. Então, vamos dizer, você começou o tratamento comigo em outubro. Aí você fez, mas faltou um mês, tal, não sei o quê. Você tá com os ingredientes, tudo em casa. Recomeça quando começar a próxima turma. Você ainda pode recomeçar. Você tem um ano todo para fazer o tratamento. Várias vezes que abriu o Fitonutri. Só que, como o Fitonutri ele não está aberto ainda, se você quiser já iniciar, você pode começar o Mundo das Sementes. O Mundo das Sementes, ele não tem acompanhamento. Você vai se inscrever, você vai entrar no Mundo das Sementes e você vai lá baixar o seu plano nutricional. Ali já vai ensinar a fazer o mix do shake, o mix para polvilhar a refeição, o mix de lanche, que a gente vai usar o programa inteiro. Ele é o primeiro dos 4, tá? Então, é um passo que você pode estar dando. Mas, de qualquer maneira, fica atenta. No final do mês, nós vamos ter o acelerador do emagrecimento. Ele é uma vez por ano. A gente tem o acelerador. Nós temos o desafio desinchar dos chás. Acontece uma vez por ano. Então, o acelerador, o desafio desinchar dos chás, né? O desafio das sementes e o da low carb, que nós tivemos agora em outubro, que as meninas receberam tal, e conseguiram resultados muito bons, que foi uma dieta muito baseada, foi o desafio desinchar para desinflamar, daí 100% no low carb. Então, a gente tem alguns desafios que eles ocorrem, porque as amigas do Fitonutri, elas recebem esse desafio, todas. Entraram no Fitonutri, elas já recebem. Então, elas fazem comigo o Fitonutri, começou o desafio, eu falo, bora fazer esse desafio? Elas já participam, é automático. E para vocês já conhecerem um pouquinho do meu tratamento. Mas se organizem para fazer parte do maior. O maior é o Fitonutri, o maior tem tudo. Por que eu estou falando isso? O maior tem o Clube da Suplementação. No Clube da Suplementação, elas vão receber hoje o link para usar esses suplementos que eu estou falando. Como usar. Elas recebem alguns cupons ali para facilitar acesso, desconto e tudo mais, mas daí é uma parceria que tem com o mundo fitoterápico, que é bem legal. Então, assim, meio que elas quase se pagam. Você entendeu? Só que elas conseguem receber ainda o rodízio dos suplementos. Então, é muito legal, vale muito a pena. Mas tá, vamos continuar aqui. O magnésio de malato, tá? É um magnésio que eu escolhi ele, por quê? Por que eu escolhi o magnésio de malato, Nutri? O magnésio de malato eu escolhi porque a gente tá falando de dores reumáticas. Para quem tem dor reumática, o magnésio de malato faz muito mais sentido do que qualquer outro. Se você não tem, você pode usar o quelato.
o bisglicinato, que é aquele que tem uma melhor absorção. Precisa, Kátia, precisa mesmo. Eu tenho muitas redes, mas me acompanha. De forma bem específica no Insta, a gente tem muito links ali, Insta e o Face. E aí o YouTube e o TikTok eu consigo fazer as lives, né? Mas ainda fica na descrição, tá? E o Insta, o TikTok eu acho que agora me abriu no link na bio, mas não tava abrindo. Eu sei que no YouTube eu consigo colocar na descrição, mas é só live. E o TikTok, o Facebook, o Instagram e o Facebook é vida, né? Acontece muita coisa ali dentro. Bem, voltando a falar. Se você não tem dor reumática, você pode usar o magnésio bisglicinato. Tranquilo, tranquilo. Né? O magnésio quelato, que é aquele magnésio que tem uma melhor absorção nutricional. Verdade? Verdade. Tem mais magnésio? Tem. Mas quando você tem uma doença reumática, o dimalato ele tem o ácido málico junto. E o ácido málico, ele é um relaxante. Ele diminui as dores. Então, por exemplo, eu que tenho artrite reumatoide, eu só uso magnésio dimalato. Que faz sentido pra mim. Diminui bastante as minhas dores, tá? Ajuda a controlar, sim, Rosiane, um pouco de diabetes, mas tem que mudar a alimentação, tá? Então, alivia câimbras, ajuda nas dores musculares. Então, a gente vai pra academia, melhora mesmo as dores. Mas nesse caso aqui, vai melhorar a absorção do cálcio, fortalecer os ossos. E ele tá relacionado a muitas e muitas mesmo reações metabólicas. Já vi médicos também sempre citarem 300, mas já vi médicos fitoterapeutas falar mais de 500 reações, tá bom? Então, depende. Então, ele ajuda bastante. Mas, de qualquer forma, magnésio é magnésio. Magnésio ajuda. Magnésio melhora a absorção. Então, ao invés de você ficar tão preocupado com qual, né? É quelato, é bisglicinato, é cloreto, taurina, cloreto, qual? Usa magnésio. E põe 2 na sua mente. Põe o dimalato ou o quelato. Usa todos uns pouquinhos de todos. Não precisa. A gente precisa dos magnésio. Magnésio é bom, tá bom? Mas fica à vontade para você ter o que você quer. Esses 3 suplementos são maravilhosos, que são o colágeno tipo 2, o ômega 3 e o magnésio. Ajudam muito a diminuir as nossas dores, melhora a nossa qualidade de vida. Só que, lógico, você sempre vai partir do o que tá me inflamando. Então, por exemplo, eu uso eles. Atualmente, eu sei que quando eu estou muito inflamada, olho a minha alimentação ou olho o meu trabalho. E normalmente os 2 estão assim juntos. Quando a minha alimentação piora, é porque eu tô trabalhando demais. Mas quando assim eu trabalhar demais, é fora do normal. Porque quando a gente trabalha por conta, você começa a trabalhar demais, sabe? Querendo ou não, qualquer empreendedor como eu, trabalha por conta, né? Você faz a sua realidade. Então eu tenho que frear mesmo. Então, de manhã no Instagram, vocês podem olhar a minha realidade, que eu vou estar dedicando pra mim. Eu venho aqui pro consultório 11 horas, né? Mas eu vou fazer minha meditação, eu vou ler meus livros de saúde, eu vou pra academia, eu vou tomar meu shake. Por quê? Porque depois eu não tenho horário pra sair daqui, né? Não tá conseguindo entrar, Rose? Por quê? Agora no link que eu mandei, ou você já faz parte e você não tá conseguindo entrar? Me dá um oi, Rose. Me dá um oi pra eu ver qual que seria o seu caso. Tá? Tá lá. Depois me dá um oi pra eu ver, tá bom? Eu acho que todo mundo deveria entrar no Mundo das Sementes antes de começar o Fitonutri. Por quê? Mas é um primeiro passo. Depois entra no Fitonutri. Você recebe tudo. Porque você já começa. Gente, é muito mais acessível. E vou terminar falando isso aqui pra vocês. A gente se acha única, né? Nossa, nós nos achamos únicos. E não tem nada demais, porque Deus nos fez únicos assim, né? Nós somos... Só querendo ou não, nós somos únicos para Deus. De uma forma geral, nós temos uma realidade muito parecida. Pode ser que a Rose não se dê bem com o colágeno. E eu me dê. Isso ocorre também. Mas, de uma certa maneira, temos uma realidade muito parecida. Muitos acham que tem que ser, o meu tem que ser individual, minha queda capilar. Não, eu tô passando por isso. Não, porque Gente, eu trabalho com mulheres acima de 40 anos que têm dores reumáticas. Que têm dor reumática. E a transição da menopausa afeta demais. Todas temos diagnóstico muito parecido. E aí, quando você entra... Por isso que até esses 3 meses eu vou focar só no Fitonutri. Quando você vem para consulta individual, você acha que você vai ter o mesmo suporte
que tem no Fitonutri. Eu vou ser clara para vocês, não tem. Porque uma consulta é uma consulta, você recebe ali umas orientações minhas, eu vou fazer o meu melhor, porque eu sou a pessoa que dou o melhor, eu sempre dou muito mais. Só que o Fitonutri, ele é o quê? Anual. Me manda o seu e-mail, Rose. Manda o seu e-mail. Você não está conseguindo... Deixa eu ver. Você já adquiriu o Fitonutri, é isso? Você já adquiriu o Fitonutri, você já é amiga Fitonutri, é isso? Se você já adquiriu o Fitonutri e é amiga Fitonutri, eu preciso só saber do seu e-mail para entender. Tá? Senão você renova a senha, porque tá normal. Ele tá normal, já vejo ele aqui para você. E ele tá aberto aqui também, para quem não é ainda. Quem quiser se inscrever, tá? Então, assim, às vezes você me vê aqui e fala, não, eu vou passar com a Nutri, porque... Mas esse suporte, esse a mais, eu tô vendo a minha paciente aqui, minha paciente... A Josi foi minha paciente na época que o Fitonutri não estava ativo, então ela ficou um tempão aqui, falei muito com ela, e ela já fez o DBB comigo também é um acompanhamento a longo prazo. Então, assim, para eu conseguir o resultado que eu quero com vocês, o Fitonutri é o programa. Ele é o programa certo. Por que, Nutri? Porque é ele que eu vou conseguir dar assistência. Por exemplo, as meninas me deram um oi semana passada. Eu vi umas 3 que deram e eu não consegui dar assistência semana passada. É lógico que hoje eu vou parar tudo e vou dar assistência para elas. Mas elas já fazem parte do programa. Então, posso ser sincera para vocês? Se organizem. Entrem no programa. Entrem. Elas já receberam o link da live. Todas vocês vêm na live e não estão mais recebendo o link. Eu não estou mais mandando, eu estou até fechando os grupos do WhatsApp. Vai começar só o do acelerador de novo. Mas elas recebem. Então, eu preciso que vocês deem o passo a mais. Ele é muito acessível. Só que eu não vou falar agora, quanto é porque tá fechado e tudo mais. Deixa eu começar o acelerador do emagrecimento e daí a gente foca, tá? Mas assim, acredita. É o melhor programa de fitoterapia que usa chás, sucos, shakes, shots, sementes e suplementação. E é o único que eu acompanho. Tá bom, maravilhosas? Um beijo. Passou da minha hora. Mas eu amo o nosso momento da live. Eu amo mesmo, tá bom? E muito obrigada por participarem comigo até agora. A gente se vê, Rose. Qualquer coisa me dá um oi no WhatsApp, tá? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu pegar você, ó, já que tá aqui e a Rose tá falando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no Hotmart, que é porque eu tô aqui já acessando ele, e vou tentar achar você, Rosimeire Rocha. Deixa eu ver. Vamos ver se eu te acho. Que às vezes, o que acontece? Se a pessoa colocou outro nome, comprou com outro e-mail, ou tiver qualquer coisa diferente, eu não consigo achar aqui, tá? Rosimeire. Aplicar filtro. Ó, eu não consegui achar. Rosimeire. Foi nos últimos 12 meses que você entrou, porque não tem nenhum com Rosimeire. Rose, tô até tentando ver aqui, mas não achei você. Senão já veria. Obrigada, querida. Obrigada, Delmira. Ó, Rose, deixa eu ver só Rose. Rose. Se o nome não tá certinho,